Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 60. Amém? Já está aqui, a nossa irmã já projetou aqui. Vou estar lendo na versão da NVI. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos, se tu tens a palavra de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Que Deus abençoe, amados. Amados, nós estamos nessa caminhada de ser discípulos antes de fazer, né? Ser discípulos antes de fazer. E eu estava revendo a mensagem de domingo. E eu sempre, quando eu prego, eu aconselho a você a rever a mensagem de domingo, por favor, queridos. Reveja a mensagem de domingo. Veja o que a liderança dessa igreja, o pastor Aquiles, tem se preocupado em passar para nós. Você tem o culto na íntegra, lá no YouTube, mas tem o recorte da mensagem, né? Para ninguém ter desculpa: mas fica muito longo, tem o louvor, aí depois tem as orações, tem as ofertas, aí o pastor Aquiles, ele faz o recorte da mensagem e manda para você. E eu estava ouvindo a mensagem, quando o pastor Aquiles, domingo passado, ele dá uma ênfase no chamado de Jesus aos seus discípulos, né? Porque o propósito de Jesus era dar um novo propósito àqueles discípulos. Eu vos farei pescadores de homens. E no recorte, o pastor Aquiles colocou lá: e eu vos farei pessoas extraordinárias. E quando a gente lê o livro de Atos, quando a gente vê a ação desses homens, movidos pelo Espírito Santo, realmente fizeram coisas extraordinárias, tremendas. Aí quando eu estava vendo revendo o culto, vendo os textos, relendo, Deus, ele traz algo no meu coração, queridos. Há um preço a ser pago. O discipulado tem um preço. Sabe por quê? Que nós estamos numa geração nem é mais a geração miojo, porque miojo antigamente levava 13 minutos, hoje a geração quer tudo rápido, tudo instantâneo. E eu estava meditando nesse texto, quando Jesus então ele confronta
os seus discípulos. Olha, queridos, o que nós queremos é que você não esteja na multidão, mas verdadeiramente você seja um discípulo de Jesus. A gente olha para esse texto, ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E aqui diz o texto que muitos dos seus discípulos abandonaram a Jesus, voltaram atrás. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Nós gostamos das bênçãos de Jesus, gostamos dos milagres, gostamos da manifestação, gostamos, mas o que Jesus fala, primeiramente, vocês têm que se identificar comigo. E Jesus, então, se nós olharmos o contexto, depois da multiplicação dos pães, aquela primeira multiplicação dos pães, aquela multidão corria atrás de Jesus, e Jesus então olha para aquela multidão, conhecendo a intenção dos seus corações. Jesus fala: olha, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, não podem ser os meus discípulos. Ou seja, o que Jesus está falando para nós hoje, se nós não nos identificarmos com Ele, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Podemos ser meros seguidores, podemos estar nas multidões, podemos receber os benefícios do Senhor, podemos receber as bênçãos do Senhor, sim, mas o que o Senhor Jesus falando, os meus discípulos se identificam comigo, eu sou o centro da vida, não existe nada e ninguém além de mim. E nós cantamos isso, para Ele, por Ele são todas as coisas, igreja. E eu estava lembrando de um jovem que chegou para um certo pastor e falou: ai, pastor, ora por mim, e transmite essa unção. Transmite essa unção, não é, pastor? Tem jovem, ora por mim, transmite essa unção. Não existe isso, queridos. E o pastor falou: jovem, você está disposto a passar o final de semana com Cristo? Você está disposto a se debruçar na Bíblia e ali ler a Bíblia, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, estudar a Bíblia, ter uma vida de oração, deixar de se divertir para estar na presença do Senhor? Está disposto? Então não tem unção, queridos. E como alguém chegou para um pastor e perguntou: pastor, como é que é esse negócio de unção? Explica para nós. É isso mesmo, uns são e outros não. Amados, tem um preço, queridos. E Jesus, é algo ministrado no meu coração, tem um preço, Davi, para ser pago, para que você possa ser uma pessoa extraordinária. Você precisa pagar um preço. As coisas não vêm assim não, querido. Nós estamos barateando a graça. Nós estamos barateando a graça de Deus e achando que tudo está bom. Qualquer estilo de vida que eu viver, vou agradar o Senhor. Qualquer estilo de vida que eu viver, o Espírito vai me usar de uma maneira sobrenatural. Amados, esse cântico que a pastora Marta cantou, né? Antes, sobre o amor, sobre tocar pessoas, sobre estar atento às necessidades das pessoas. Queridos, isso é algo de Deus que se move em nós, é algo de Cristo, queridos. Porque se eu for olhar pelos meus olhos, Jesus fala que a carne não produz nada que preste, queridos. É Jesus que está falando, não sou eu, igreja. Eu, pela minha própria carne, pelo próprio desejo, eu vou passar batido pela necessidade do meu irmão e vou embora. Agora, o Espírito Santo que se move em mim, gera em mim o caráter do meu Cristo, porque eu quero ser um discípulo de Jesus, e eu quero reproduzir discípulos, não a minha imagem, não a minha semelhança, mas a semelhança do meu Cristo, queridos. Agora, amados, quando nós olhamos para a palavra e vemos que preço é esse que nós precisamos pagar. Pastor, essa mensagem não é muito boa, não. A mensagem de Jesus também não foi boa para aqueles discípulos. Jesus não quer a multidão? Claro que quer a multidão, queridos. Jesus ama as multidões, mas Jesus quer as pessoas que vão segui-los pela motivação correta. Não pelo aquilo que Ele pode fazer, não pelo aquilo que Ele pode dar, mas pelo aquilo que Ele é.
Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não existe vida eterna sem Jesus, queridos. Podemos ser excelentes religiosos, mas a vida eterna está em Jesus. Podemos conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas a vida eterna está em Jesus. Eu conheço não conheço. Eu ouvi falar, e nem quero conhecer. Um cabra que conhece a Bíblia do Gênesis e o Apocalipse, melhor do que eu, melhor do que nós aqueles. No entanto, ele vai para o inferno, que é o diabo. Porque ele não tem Jesus. Ele não tem a essência de Jesus. Mas pastor, que preço é esse que eu tenho que ser pago para eu não viver na multidão? Eu não quero ser mais um na multidão, eu quero ser um discípulo, eu quero fazer a diferença, eu quero ter a coragem de ser diferente. E o que o Senhor, Ele nos mostra, queridos, e quando o pastor aqui estava falando domingo, uma das coisas que ele deixou bem claro para nós, que para ser discípulos do Senhor, nós precisamos depender completamente do Espírito Santo. E quando eu ouço isso, e quando eu leio a palavra, depender do Espírito Santo, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele passou um tempo com seus discípulos, ainda ministrando aos seus corações, ensinando, deixando as últimas instruções. Jesus falou para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém até o cumprimento da promessa de meu Pai, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Mas fique em Jerusalém. Ficar em Jerusalém naquele contexto era o pior lugar para os discípulos, queridos. Não era um lugar agradável. Mas fique em Jerusalém até que... É a coisa que eu acho interessante hoje para nós, a gente fica olhando assim: poxa Deus, você poderia dar uma facilitada, né? Jesus poderia dar uma facilitada, não é não, pastor? Jesus poderia facilitar, não é não, queridos? Jesus poderia, olha só como é que a nossa visão humanista, né? Temporal, pecaminosa, poxa, Jesus poderia dar uma facilitada, porque Jesus poderia falar para os discípulos assim, ó, olha só, vocês fiquem em Jerusalém, porque daqui a 10 dias... eu vou para o Pai, daqui a 10 dias o Espírito Santo vai ser derramado. Pô, 10 dias a gente administra, não é não? A gente faz umas continhas. Então, peraí, Jesus falou isso hoje, 10 dias, então o Espírito Santo vai ser derramado no dia tal. Então vamos fazer o seguinte, olha, cada um cuida da sua vida, vamos lá, e no dia tal nós vamos nos reunir aqui e esperar o Espírito Santo ser derramado. Não era isso que a gente faria? Não era isso? Mas Jesus, não, vocês vão ficar até que... Esse até que pode ser hoje, queridos. O teu até que de Deus pode ser daqui a 5 minutos. Pode ser essa semana, como o pastor Aquiles profetizou, essa semana, céus se abrindo e Deus liberando a tua provisão. Até que do alto sejais revestido. E eles ficaram em obediência a Jesus. Em obediência a Jesus, eles ficaram em Jerusalém, estavam ali. Interessante que o apóstolo Paulo, olha só a igreja, como é que é interessante o apóstolo Paulo, ele falando na igreja de Corinto, falando sobre a ressurreição de Jesus, ele falou que cerca de 500 pessoas assistiram, presenciaram a ascensão de Jesus. 500 pessoas assistiram a ascensão de Jesus, e logicamente ouviram as ordenanças de Jesus. Diz Lucas, que no derramar do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, tinha 120 pessoas. Você que é bom em matemática, 500 para 120. 380, eu acho que eu vou cuidar da minha vida.
esse negócio de esperar até que, eu não sei, eu vou cuidar da minha vida. Eu não quero dizer para você aqui que os 380 depois não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Não, não quero dizer isso. Mas naquele momento, naquele derramar, naquela experiência, naquele mover tremendo, 380 pessoas foram cuidar das suas próprias vidas. 120 permaneceram. Ouviram a voz. Não, eu não posso fazer nada, eu não posso ser discípulo, eu não posso me mover, se antes o Espírito Santo não for derramado na minha vida. Eu não quero fazer nada, se não for pela direção do Espírito Santo. Eu não posso fazer nada, se não for pela direção do Espírito Santo. Se eu sou discípulo de Jesus e quero glorificar a Jesus, eu tenho que depender do Espírito Santo, queridos. Que eu posso usar a minha inteligência, eu posso usar todo o meu conhecimento e gerar algo realmente produtivo. Mas o meu propósito como discípulo de Jesus é fazer discípulo para Jesus. Depender completamente do Espírito Santo, querido. E esse depender completamente do Espírito Santo precisa gerar em mim um sentimento de obediência àquilo que Deus está falando. Fica, lança, pare, caminhe. Amados, muitas vezes, quando o pastor aqui estava falando sobre dor e amor, sobre essa questão de Deus prover, de Deus abençoar. E eu ouvi uma frase certa vez que dizia o seguinte, que onde há visão, Deus traz a provisão. E eu tenho visto isso aqui na nossa comunidade, Deus trazendo a provisão. Por quê? Porque existe uma visão. E essa visão não é uma visão humanista, não é uma visão terrena, é uma visão que se projeta para a eternidade, queridos. Eu quero que a igreja, você que está aqui presente, você que está nos ouvindo, a MOVE, né? Instituto MOVE, vai ser social. Sim, através do social nós queremos atingir o espiritual, queridos. É entendendo o ser humano por completo, o espiritual, o emocional, a alma, e o corpo. Tiago fala sobre isso, igreja. Tiago, ele ensina um evangelho prático. Como é que você pode despedir seu irmão na paz se o teu irmão está com fome? Como você vai falar, queridos, do amor de Jesus, da graça de Jesus, para uma pessoa que está em síndrome do pânico? Se você não estender o braço amigo, abraçar, sem permitir que ela sinta o teu abraço, o teu toque, ela precisa, nesse primeiro momento, ter esse visual, queridos, para que o espiritual seja acionado. Obediência ao Espírito Santo, dependência do Espírito Santo, é um preço que nós, como discípulos de Jesus, nós temos que pagar, queridos. Um outro preço que Jesus, ele nos ensina, que a Bíblia nos ensina, que nós temos que pagar, está lá em Lucas 9, 23, queridos, a nossa irmã vai projetar para nós, Lucas 9, 23, amados, a Bíblia nos mostra que o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento radical, hein, gente? É um relacionamento radical, igreja. Não tem um relacionamento, como diz o curitibano, meia boca não, com Jesus não, que é radical, a coisa com Deus é radical, e nós não podemos menosprezar isso. Então diz assim, Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, a outra versão, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Essa renúncia, queridos, esse é o grande problema, a renúncia. O que eu preciso renunciar? O que você precisa renunciar? E Jesus, ele fala, tome a sua cruz. Por que Jesus fala para nós, para os seus discípulos, tome a sua cruz? Sabe por quê, queridos? Porque você precisa morrer todo dia. Você precisa morrer para o pecado. Você precisa morrer para a tua carne, para o teu eu, para que o Cristo, para que você experimente a ressurreição em Cristo Jesus, nós precisamos morrer. Porque se nós não morrermos para o pecado, se nós não morrermos para nós mesmos, para aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, nós não vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Renúncia. Tome a tua cruz e segue-me. A carne não produz nada de valor. Mas a palavra de Jesus é espírito e vida. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas eu sei que nós precisamos renunciar sim, queridos. Todos nós temos coisas para renunciar. E movidos pelo Espírito Santo, e somente pelo Espírito Santo, nós podemos fazer essa renúncia. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Eu me acho bom demais. Ei, Mateus, estou bom demais. Coisa, não, que esse negócio de renúncia aí, não, eu acho que eu estou bem na fita, tá? Não, queridos. Só em você pensar que está bem na fita, está demonstrando quem realmente, como é que está o teu coração. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, queridos. Diante do Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Renúncia. Renúncia. O outro preço que nós precisamos pagar, né? O cântico que a pastora Marta cantou, falava muito sobre o amor, e é realmente esse amor que nós precisamos, queridos, viver, né? Lá em Lucas 14, versículo 25, Lucas 14, 25, né? Olha só, uma grande multidão, e acompanhando Jesus, e Jesus, voltando-se para a multidão, disse, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E novamente Jesus fala, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aí nós podemos pensar, pastor, Jesus está falando o quê? Que eu não tenho que amar a minha esposa? Não é isso que Jesus está falando? Não é isso que Jesus está falando? O que Jesus, ele sempre procurou nos ensinar, ele nos ensina, os ensinamentos de Jesus nos aponta para a eternidade, igreja. E quando nós falamos do meu amor à minha esposa, o meu amor aos meus filhos, o meu amor aos meus netos, Jesus está falando assim, Davi, isso é temporal, isso vai passar, mas o amor a mim vai refletir na eternidade. Porque o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele fala em Coríntios 12, Coríntios 13, ele vai falando sobre os dons do Espírito, e lá no capítulo 13, ele fala assim, eu quero vos ensinar um caminho mais excelente, se eu falar a língua dos homens, se eu der todas as minhas coisas, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso nada adianta. E Paulo, ele vai falando sobre o amor. E Paulo lá no final do capítulo 13, falou, permanece o que? A fé, a esperança e o amor, e o maior deles é
O amor. Porque o amor em Cristo aponta para a eternidade. E quando eu centralizo o meu amor em Cristo, eu vou amar de uma maneira mais intensa, mais pura, a minha esposa, os meus filhos. E Jesus, ele falou o seguinte, que o amor seria o vínculo seria assim, vamos dizer assim, um certificado de que realmente nós somos discípulos dele. Porque quando Jesus, ele fala lá em João, no capítulo 13, ele fala sobre o amor, ele amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus bota num nível mais elevado. O amor que eu tenho que sentir pelo meu irmão, pelo Teco, pelos meus irmãos aqui, tem que ser um nível do amor que Jesus me amou. E não amar o meu irmão como eu me amo. Porque Jesus me amou de uma maneira incondicional. Porque o que eu fiz para Jesus o levou para a cruz. Vocês estão entendendo, igreja? Os meus atos levaram Jesus para a cruz. Mas mesmo assim Ele me ama. Ele manifestou esse seu amor de uma maneira incondicional. Um favor imerecido. Não era porque eu sou amiguinho, não é porque eu sou pastor, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu prego, mas porque Ele viu o meu estado miserável, Ele me ama. Independente do que eu faça, Ele manifesta esse amor, queridos. E a Bíblia diz que é fácil amar aqueles que são próximos, são amigos, são parceiros. Ah, coisa boa, amar. Agora, Jesus fala que nós devemos amar os nossos adversários, interceder por eles. Isso é uma marca de um discípulo. Isso é o preço que nós temos que pagar. O amor. Amar a Jesus acima de todas as coisas. E amar o meu próximo como o Senhor me amou. É interessante que quando Jesus fala, a Bíblia nos fala de amar o próximo, né? Então, a Bíblia me ensina, e eu quero falar isso para você, de que o primeiro lugar onde eu vou fazer discípulo de Jesus é dentro da minha casa. Os primeiros discípulos de Jesus que eu tenho que formar, que eu tenho que fazer, é a minha esposa, são os meus filhos, os meus netinhos, mesmo pequenininho, mas já estamos fazendo deles discípulos de Jesus. Agora, queridos, eu tenho que pagar o preço. As coisas não vão vir assim, queridos. Não existe esse negócio, domingo que vem nós vamos fazer o culto do derramar da unção para fazer discípulos. Você tem que se dobrar diante do Senhor. Você tem que viver essa palavra. Viva essa palavra. E você vai ser discípulo do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele fala que um preço que nós precisamos pagar para sermos discípulos é permanecer. Lá em João 8:31. João 8:31, queridos. O Senhor Jesus, Ele nos ensina. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer firme na palavra. Para você permanecer, você tem que conhecer. Para você conhecer, você precisa dedicar um tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para que o Espírito Santo te ensine a interpretar a palavra. Nós precisamos investir tempo na presença do Senhor. Nós precisamos, queridos, investir tempo com a palavra. Nós precisamos investir tempo na oração. Aí o Espírito vai nos ensinando.
Amados, eu não tenho absolutamente nada contra, por favor, nada contra os pregadores, e tem bons pregadores no YouTube, tem pastores, homens de Deus, palavras abençoadas, maravilhosas, mas não fique nessa dependência, queridos, por favor, não fique nessa dependência. É maravilhoso ouvir novamente o Aquiles pregando, o Teco, estou falando de coração, é bom, eu ouço o pastor Hernandes, né, Mira? Eu gosto de ouvir aquele homem, é homem de Deus, eu gosto de ouvir o pastor Subirá, um homem de Deus, queridos, são homens de Deus, palavras abençoadas, mas a minha dependência não está neles, queridos. Eu tenho que separar um tempo para ler a palavra, meditar a palavra, estudar a palavra, porque Jesus falou, amados, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. É tão gostoso ver a ministração da pastora Marta, mas segunda-feira a pastora Marta não está na minha casa. Quando a pastora Marta ministra, eu sinto a presença de Deus. Opa! Eu tenho que sentir a presença de Deus na ministração da pastora. Claro que sim, a mulher de Deus, eu gosto, é tão gostoso. Mas quando estou lá, na minha casa, no meu quarto, eu busco o Espírito Santo, porque eu tenho no meu interior a água viva, que é Jesus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? É muito bom ouvir homens de Deus, mas não dependemos desses homens de Deus, dependemos do Espírito Santo. Amém, queridos? Mais ainda, o que o Senhor Jesus, Ele nos mostra, o preço que nós devemos pagar para sermos discípulos e para fazermos discípulos, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. É uma obediência total, queridos. Obediência. Obediência total. Meia obediência é desobediência. Tá ok? Eu vou obedecer até aqui, eu vou obedecer esse coisa aqui e tal, concordo com Jesus aqui, isso que ele falou, concordo. Não, mas isso aqui, peraí, mas eu acho que não é bem assim, veja bem. Não caia nessa cilada do veja bem. Se o Espírito Santo falou que pode ser a coisa mais radical, faça. Faça, faça e faça. E Jesus, como eu falei, nos últimos ensinamentos para os seus discípulos, está lá em Mateus 28, 16, quando nós falamos, a grande comissão geralmente é o texto básico que nós falamos sobre fazer discípulos, obra evangelística, sempre lembramos de Mateus 28, a grande comissão. E é importante nós entendermos, queridos, que a grande comissão não é a grande sugestão. Ok, igreja? Amém? Amém? Você que está em casa aí, pode dar um glória a Deus, bem alto. A grande comissão não é a grande sugestão. Porque eu como discípulo, eu como igreja, transformo a grande comissão na grande sugestão, eu entro na grande omissão. Ô glória! Aí o negócio pega. Porque o Senhor Jesus, Ele requer dos seus discípulos obediência. E olha só o que diz o texto em Mateus 28, a partir do versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. E quando viram, o adoraram. Mais alguns... o homem é complicado, hein? O ser humano é complicado, igreja. Essa não foi a primeira aparição de Jesus para eles. Mas mesmo assim ainda estava assim, meio dúvida, né? Mas alguns
duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É interessante, porque esse texto aqui, que olha, nós poderíamos fazer um seminário só com esse texto, olha que é uma coisa preciosa, é muito profunda. E muitas vezes, normalmente, né, quando nós falamos da grande comissão, nós falamos, olha, portanto, vão e façam, né? Mas existe algo precioso, fundamental, tremendo e poderoso antes. E que nós, como igreja, não podemos nos esquecer. E só Mateus registra isso, igreja. Só Mateus. Porque como o Aquiles falou domingo, Mateus, ele pega e está focado na linhagem real de Jesus. Jesus é descendente do rei Davi. Interessante, olha só, amado. A grande comissão é algo tremendo, é uma ordenança do Senhor Jesus. Mas presta atenção, igreja, que muitas vezes nós passamos por cima e nós não percebemos. Jesus chega para os seus discípulos e fala, antes da grande comissão, o que Jesus fala? Eu não sei, pode voltar para mim lá no versículo 18, irmã? Jesus aproximou-se dele e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Igreja, nós não estamos atentando para essa palavra de Jesus. Toda a autoridade nos céus e na terra. Igreja, eu quero que você pense o seguinte. Vamos contextualizar, vamos trazer algo aqui para o nosso dia a dia, né? Vou copiar o pastor aqui, nosso ordinário. Está fazendo, o Aquiles está fazendo escola. O Noah é um discípulozinho dele. O Noah, meu netinho, é um discípulozinho dele. Fica imitando o Aquiles em casa. Vamos pensar no nosso cotidiano. Você recebe, né? Você recebe uma ordem. Você trabalha em uma empresa, e o presidente da empresa chega para você e fala, eu quero que você faça isso e isso. E você não faz. O que acontece contigo? É demitido. Como é que pode? Eu sou o presidente desse negócio, eu dei uma ordem e você não cumpriu. Agora, igreja, presta atenção, no fazer discípulos, no ser discípulo, nós precisamos atentar que a ordenança do Senhor Jesus, realmente fazermos discípulos, e essa ordenança vem da pessoa mais poderosa do universo. Como nós podemos desobedecer a pessoa mais poderosa do universo e ficarmos ilesos, igreja? Igreja, está na hora de acordar, irmãos, por favor. Jesus não é meu amiguinho, não, meu parceirinho. Jesus é meu Senhor. João viu a visão de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, igreja. Para com esse negócio de tratar Jesus como amiguinho, parceirinho. Não, Jesus é Senhor. O Espírito Santo é Senhor. E nós vamos aceitando qualquer coisa, achando que qualquer estilo de vida vai agradar a Jesus, vou ser aprovado por Jesus. Não. Toda autoridade me foi dada. E mediante essa autoridade, eu não estou dando uma sugestão, eu estou dando uma ordem. A ordem é para mim, para você que façam discípulos. Façam discípulos, né? De todas as nações, ou seja, mostra a amplitude desse meu ministério, desse chamado, de todas as nações,
de todas as raças, de todas as etnias. Ou seja, eu não posso fazer acepção de pessoas. Ah, eu acho que aquele não vai aceitar. Eu acho que aquele não tem mais jeito. Não! Eu vou viver esse evangelho e vou pregar esse evangelho. Aí o que Jesus fala? Ah, que bom, eu já preguei o evangelho, ele aceitou Jesus, glória a Deus, olha que coisa boa, parou por aí? Não. Jesus fala, olha, é preciso que esta pessoa que me aceitou como Salvador, ela seja integrada na comunidade, no grupo. Batiza. O batismo é uma integração, queridos. O batismo é uma integração. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, que coisa maravilhosa, ganhei uma alma para Jesus. Ela já está batizada. Acabou a minha responsabilidade? Não! Aí Jesus fala, ensina. O fazer discípulo, queridos, não é o faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não é isso, querido. O fazer discípulo é você caminhar junto. Certa vez, está lá em João, os discípulos de João, quando João fala assim, Jesus estava passando, e João fala assim, eis o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos de João começam a seguir Jesus. Né? E Jesus para e fala, o que vocês desejam, o que vocês querem? Senhor, onde moras? Aí Jesus, vem e vê. E eles passaram a tarde com Jesus. E eles se tornaram discípulos de Jesus. Ensinando, queridos. Agora, o que a Bíblia diz? Fala, o que você vai ensinar? Ensinando o quê? A obedecer. Aquele que vai fazer discípulo, primeiro precisa conhecer a palavra de Deus. Não apenas conhecer, mas obedecer a palavra de Deus. A obedecer. Eu vou ensinar o meu discípulo a obedecer. Obedecer o quê? A tudo que eu lhes ordenei. Ensinar a obedecer a tudo que eu ensinei. A tudo. Olha só como é que é uma totalidade. Tudo está em Jesus. Toda autoridade. Eu quero que você ensine tudo. O amor tem que ser, o amor a mim tem que ser supremo, tem que ser tudo. A obediência tem que ser total. Agora, eu não posso pegar aqui alguns textos bíblicos, alguns ensinamentos bíblicos. Olha, você tem que fazer assim, ó, olha só, está vendo aqui? Ó, você tem que dizimar. E quanto mais você ofertar, mais você vai. Você tem que ofertar, dizimar, primeiramente por amor a Deus, por adoração a Deus. Porque Deus não trabalha em financeira, se você investir 10, vai ganhar tanto. Não, querido. Deus não olha pela quantidade que você entrega, mas Deus olha para o teu coração. Você pode entregar milhões, e fazer, eu não reconheço isso. E você pode pegar as 2 moedinhas, Senhor, é tudo que eu tenho, mas eu deposito, coisa maravilhosa. Ensinar a obedecer a tudo. Eu não posso ensinar a um homem que ele deve amar a sua esposa e respeitar a sua esposa, se eu não faço isso, queridos. Amém, homens? Cuidado. Paulo, ele falando ao pastor Tito, ele fala assim, Tito, ensine aos anciãos, ensine às senhoras idosas, ensine aos jovens, ensine, Tito.
mas em tudo, presta atenção, igreja, em tudo, você que vai ser um formador, você é um formador, você vai fazer discípulos, você vai fazer discípulos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E a palavra que Paulo falou para Tito, eu falo para você, em tudo, te dê como exemplo. Não entre nesse engano, e fala assim, Mateus, você tem que fazer assim, assim, assim. E ele olha para a minha vida, mas eu não vejo nada na vida desse cara. Jesus, ele ensinava, sabe por que Jesus ele ensinava com grande autoridade, queridos? Porque Jesus, ele vivia aquilo que ele ensinava. Quando Jesus falava do amor, Jesus era aquele mestre que sobressaía, sabe por quê? Porque Jesus não estava naquele que, não me toque porque eu sou santo. Não tenho contatos, não, Jesus estava ali com os pecadores, mas ele estava ali para mudar a realidade daquelas vidas. Jesus olhava para aquela mulher que foi pega em adultério, que pela lei, pela religião, pelos conceitos humanos deveria ser apedrejado. Jesus estende os seus braços de amor e fala, cadê os teus acusadores? Cadê? Não te condenaram? Eu também não. Vá, não peques mais, mude de vida, tem uma esperança para você. Jesus, queridos, como mestre, os mestres religiosos não poderiam tocar no defunto porque se contaminava. Aquela mãe, aquela viúva lá na cidade de Naim, estava para enterrar o seu único filho. Jesus vai, toca nos guias e fala, jovem, levanta, porque o Senhor da vida chegou. Queridos, se nós quisermos fazer discípulos, nós precisamos conhecer o nosso mestre, que é Jesus. Jesus, ele é simplesmente maravilhoso, queridos. E a grande comissão é para mim, é para você, é uma ordenança e não uma sugestão. Queridos, eu não posso dizer para você o que você tem que fazer, como fazer. Então agora eu vou sair pela... Não. Agora você, depois dessa mensagem, que o Espírito Santo te mova, que você entre no seu quarto. Senhor, eu tenho ouvido essa palavra que eu tenho que fazer discípulo. Senhor, como eu vou fazer? Me ensina a fazer. Porque eu quero realmente ser um discípulo aprovado pelo Senhor. Eu quero viver a Tua palavra e sentir, sem o Espírito Santo, eu não posso fazer sozinho, eu não posso, Senhor, negociar sem a Tua presença, eu não posso, Senhor, tomar decisões sem a Tua revelação, eu não posso amar a minha família sem que Tu seja o centro da minha vida. Eu não posso servir na minha comunidade, na minha igreja, se o Senhor não for verdadeiramente Senhor do meu coração. Há um preço a ser pago, queridos. Mas a coisa mais interessante, que diante de tanta dificuldade, aí você fala assim, pastor, vai ser difícil eu ser um discipulador, está difícil, pastor. Aí Jesus completa. Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Queridos, amados, conheça Jesus, ame a Jesus, adore a Jesus, dependa de Jesus, obedeça a Jesus, seja verdadeiramente um Jesus aqui na terra. Porque Ele vai te ensinar como você vai amar, como você vai ter aquele sentimento de compaixão por tantas e tantas vidas que precisam. Porque dar uma cesta básica é fácil. É muito fácil, queridos. Dar uma cesta básica é fácil. Tem um grupo aí que faz melhor do que nós. Mas quando você for doar uma cesta básica, faz uma coisa.
quando você comprar uma cesta básica, vai trazer aqui para a igreja, já traz essa cesta básica abençoada. Fala, Senhor, eu não sei quem vai receber, eu não sei, e nem vou determinar quem vai receber, mas eu já quero abençoar essa casa, abençoar esses mantimentos. Ah, Paizinho, que o Senhor esteja se movendo na vida de quem vai receber, porque eu quero que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Aí sabe o que a Bíblia, eu tenho que me policiar quando começo a pregar, e sabe o que a Bíblia me diz? Que lá no grande dia, olha só a igreja, presta atenção, lá no grande dia, Jesus vai chegar e falar assim, poxa, obrigado porque eu tive sede e você me deu de beber. Eu tive fome, você me alimentou. Eu estava preso em cadeias e você estava comigo, mas Senhor, quando eu fiz isso? Mas Senhor, não lembro. Quando você fez a um pequenino, você fez a mim. Oh, queridos, amados, nessa caminhada de ser discípulos e fazer discípulos, toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, queridos, estamos orando. Tem mais um louvor, né, pastora? Vamos orar ao Senhor. Reflita, queridos, por favor. Reflita sobre tudo isso que foi ministrado aos nossos corações. Não pense você que, pastor, não. O primeiro a aprender com as mensagens somos nós, né, Aquiles? Os primeiros a levar puxão de orelha somos nós, né, Teco? Quando nós buscamos ao Senhor e falar, Senhor, eu quero ser um discípulo. Você quer ser discípulo? Então está aqui, ó. Opa, pá. Sabe, querido, uma coisa que eu posso falar para você é que Jesus é lindo. É maravilhoso servir ao Senhor. E não se conforme com esse mundo, queridos. Não pense que tudo é certo para o Senhor vai aceitar qualquer coisa, não faça isso. O Senhor Jesus merece o teu melhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és um Deus de amor. Obrigado porque, mesmo limitados como nós somos, pecadores, o Senhor tem manifestado um amor incondicional para conosco, Pai. O Senhor tem nos abraçado, tem nos encorajado, o Senhor tem, Pai, são uma maneira tão especial de cuidar de nós, Pai. E muitas vezes nós, como filhos rebeldes, nós duvidamos, nós voltamos atrás, mas Pai, não queremos mais isso não, Pai. Não queremos retroceder, Pai. E jamais retrocederemos, Pai. Eu sei que não existe força em nós. Eu sei que não existe capacidade em nós. Por isso nós clamamos ao doce Espírito Santo. Ajuda-nos, socorre-nos, ensina-nos, por favor, porque queremos resplandecer a glória do Cordeiro. Que em tudo que nós fizermos, Pai, em cada abraço, cada palavra, o Teu nome seja honrado e seja glorificado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Senhor usar pessoas tão falhas como nós. A Ti, Jesus, a honra, o louvor e a nossa adoração para todo sempre. Amém. Amém.